Aleluia. Crê, por isso falei. Crê, por isso eu disse. Crê, por isso eu profetizei. Quando eu creio, eu preciso confessar a minha crença. Se eu creio, eu tenho que confessar a minha crença. Esses dias a pastora Jô me chamou para ver uma cena tão bonita. E ela me chamou no cantinho, e o Espírito Santo me fazia lembrar na hora que eu meditava na palavra. E ela me mostrou um bebezinho da nossa igreja, irmãozinho Davi, aprendendo a dar os seus primeiros passos. Mamãezinha pôs, né, lá, levantar-te, pôs, e nós vimos. E ele estava lá, né, aquele jeitinho assim, todo bonito, todo emocionante, caminhandinho, porque a mãe falava: vem, vem amorzinho, vem com a mãe, você consegue, você pode, vem com a mãe, você vai chegar, você vai dar os passos, você vai chegar aqui. E ali Deus falou para mim: é assim que eu faço com os meus filhos. Eu creio no que eles podem fazer e eu falo. Eu creio, por isso eu falei. Eu creio, por isso eu confessei a minha crença. Se nós falamos não vai dar certo, realmente não vai dar certo. Se nós dizemos eu não aguento mais, realmente você não vai aguentar mais. Aquilo que você crê, você deve proferir. Mas você, cristão, precisa se livrar da síndrome do ouvido ao azar: não consigo, não posso, não sei, não vou. A palavra do Senhor diz: tudo é possível ao que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi vocês para dar resultado, para ter vitória, a fim de que tudo que pedires ao Pai, crendo, recebas. Se vós estiverdes em mim, se vós estiverdes enquadrados, e a minha palavra estiver em vocês, pedireis tudo o que quiseres, e será feito. Você acredita? Então diga: eu creio. Uma meia dúzia recebeu. Texto base de hoje: crie, por isso falei. Põe a mão na tua boca. Eu vou aprender a profetizar a bênção. Diga: eu vou aprender a profetizar a bênção. A minha bênção está debaixo do meu nariz, está na minha boca. Me ajuda a falar, Pai. Eu creio, por isso vou falar. E agora eu vou dizer mais uma vez: quem acredita diz amém. Nada vai me faltar, e eu declaro: por quê? Porque eu creio. Os sinais seguem aqueles que creem. O Senhor Jesus vai curar nessa noite. O Senhor Jesus vai salvar nessa noite. O Senhor Jesus vai fazer uma metanoia, vai mudar a tua mente nessa noite. E eu estou falando por quê? Porque eu creio. Crie, por isso falei. Sempre que o Senhor fez coisas grandes, foi quando homens se levantaram sem medo para falar o que Ele ia fazer. Quando mulheres se levantaram sem medo para falar o que Ele ia fazer. Ou seja, abrir a boca é fundamental. Salmo 81:10 diz: abre bem a tua boca e te encherei do que? De fé. Quando você abre a boca, quando você declara, você se enche do Espírito de Deus, e ali tem amor, tem paz, benignidade, tem fé. E nós temos fé quando nós ouvimos a palavra. E se a gente tem fé, a gente fala da palavra. Se a gente acredita, a gente fala. Se a gente acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário, a gente chega e fala: irmão, você sabia que Jesus morreu na cruz do Calvário?
Se você acredita na palavra do Senhor, você não fica calado, mas você confronta em amor. Creio, por isso eu falo. Se você acredita na palavra do Senhor e que nada é impossível, quando você realmente recebe uma notícia, assim como Sara recebeu, você não age como Sara, mas você age como Abraão. Você vai daqui um ano você vai estar com a criança, ela deu risada. Mas Abraão tomou posse. Em outras palavras, queridos, sabe como que a gente toma posse da nossa bênção? Abrindo a nossa boca numa oração de fé, e não numa oração de incertezas e dúvidas. E muitos de nós, ao invés de fazer a oração da fé, fazemos a oração da derrota e da incerteza, várias e várias vezes. Várias e várias vezes não vemos que é possível, várias e várias vezes não acreditamos que é possível, várias e várias vezes não profetizamos e nada acontece, porque milagres só acontecem na vida daquele que profetiza com fé, daquele que ora com fé, que é o texto base dessa noite. Se você disser para este monte, sai de cá e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas disser pela segunda vez, conforme você disse pela terceira vez, assim será feito. Condição bíblica para receber o milagre. Mas se você não acredita, você libera palavras de derrota. Que monte, vai coisa nenhuma. Que é isso? Não vai dar certo coisa nenhuma. Não tem mais jeito. Isso aí é um coração de pedra. Não adianta, eu nasci para sofrer mesmo. Talvez você tenha dito alguma dessas palavras. E nessa noite o Espírito Santo quer lembrar você que quando você crê, você precisa confessar a sua fé para que o milagre chegue até você. Era assim que Jesus falava, era assim que Jesus fazia. Certa feita tem um mendigo mendigando à beira do caminho, palavra muito conhecida, Lucas 18. E aí o que ele faz? Quando ele vê a possibilidade de receber um milagre, ele abre a boca e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas, eles se tornam inconvenientes, pedem para ele parar de falar, e é mais ou menos como ele diz: eu creio, por isso eu estou falando, eu creio, por isso estou clamando, eu quero chamar a atenção de Jesus com a minha voz. Jesus precisa ouvir minha voz, pastor, precisa. Depois do camarada gritar um monte, Jesus diz: tragam ele aqui, porque ele está falando, ele vai ser curado. Mas quando o camarada cego chega até Jesus, eu imagino a cena: alguém conduzindo, aquele andar de Charles Chaplin, né? Chega pertinho de Jesus, Jesus está mais ou menos ali, o cara aqui. Jesus pega a mão dele e acerta e fala para ele: o que você quer, cara? Jesus é um brincalhão. Perguntar para um cego o que ele quer, o camarada vem lá: o que você quer? Por que Jesus perguntou o que ele queria? Para que ele abrisse a boca, para que ele falasse a sua fé. E aí ele fala: eu quero ver. Você creu e falou, você foi salvo pela tua fé. Volte a ver por causa da tua fé. A tua fé te curou. Você acreditou e falou, e aconteceu. Ousadia para profetizar. Liberou a palavra de fé. Coloca para mim lá o versículo de número do 20 até o 22 do texto que nós lemos, Marcos 11,
versículo 20 até o 22. A palavra já foi pregada, o pastor vai fazer alguns complementos, e nós vamos ter a oportunidade de fazer a oração da fé que vai mudar a tua vida. Diz assim: e eles passando, os discípulos e Jesus passando pela manhã, viram o que? A figueira, que tinha secado desde as raízes. Verso 21, e Pedro se lembrou e disse para Jesus: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Se você pegar um pouquinho antes o texto, Jesus diz: você vai secar, de ti não vai mais sair fruto. Ele liberou a palavra sobre aquela figueira. Você tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Veja a responsabilidade. Provérbios 18:20 diz: cada um vai comer do fruto da sua língua. Cuidado com o que você fala. A boca do justo tem que falar o que é reto, porque o que você falar vai acontecer. E respondendo Jesus, disse para Pedro principalmente: Pedro, tenha fé em Deus. Até aí. Primeiro ponto que Deus falava comigo hoje à tarde, Ele dizia assim: nós não podemos duvidar no nosso coração. Primeira coisa, nós temos que trazer essa convicção para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso interior. Não podemos duvidar no coração. Jesus ficou indignado, como se Pedro, ele viu que Pedro estava surpreso que a figueira tinha secado. Era como se Jesus estivesse falando: eu já sabia que ia secar quando eu liberei a palavra, Pedro. Tenha fé, pelo amor de Deus, filho. Quando eu liberei a palavra, você vai secar a figueira, ela secou. E ele ficou impressionado que tinha secado. O coração dele duvidava, mas o coração de Jesus tinha plena certeza que no momento que ele liberou, aquilo iria acontecer. E Jesus respondendo diz: tenha fé, Pedro, pelo amor de Deus. Primeira coisa que a gente aprende: quando vem o desafio, você libera a palavra de vitória. Você não duvida no teu coração. Quem já leu o livro do pastor sabe que nas últimas páginas tinha lá uma igreja fazendo uma campanha. E qual que era a campanha? Que há muito tempo não chovia na cidade. Há muito tempo não chovia. E eles estavam precisando de água urgentemente. Então eles começaram a fazer uma campanha de 7 elos para que chovesse. No último elo, uma menininha de 4, 5 anos entra com uma botinha de galocha, uma capinha de chuva, uma touquinha de plástico, um guarda-chuva na mão, e todos começam a dar risada dela. Mas o pastor olha: essa acredita no seu coração que vai chover. Essa acredita. Segundo ponto, verso 23 que eu falei para vocês, mas eu quero entrar com mais detalhes agora. Põe lá, 23. Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte. De que monte Jesus está falando? Das montanhas de problemas que tem para você saltar, que tem para você escalar, que tem para você vencer. Qual é a montanha que você precisa vencer? É a montanha da falta do dinheiro para o aluguel? Se você disser para esse monte. É a falta de alegria no coração? Se você disser para essa tristeza. Se você disser para esse monte. É a falta de recurso para avançar na tua vida profissional? Se você disser para esse monte. É o pecado? Qual é a barreira que você precisa transpor? Qual é a barreira que você precisa vencer? A saúde? Se você disser para esse monte, do casamento conturbado, se você disser para este monte do filho que está preso às drogas, se você disser para este monte da tua vida que está travada e que não sai do lugar,
Se você disser para esse monte, para os teus vícios, para os teus pecados, para os teus traumas que você não consegue vencer, eu não sei qual o monte que você tem que transpor, mas Jesus está dizendo: se você não duvidar no coração, e se você disser para esse monte: ergue-te, sai fora, vai para o mar, e não duvidar no coração, mas crer, aquilo que você disser, crie, por isso falei, tudo o que disser lhe será feito. A partir de hoje, feche teus olhos, põe a mão na tua boca, ou próximo dela, não precisa ser exatamente na boca. A partir de hoje eu vou começar a liberar a palavra de vitória. A partir de hoje eu não vou aceitar pensamento negativo. Tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é sincero, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor, é isso que vai ocupar a minha mente, e eu vou liberar a palavra de vitória. Eu vou crer e eu vou confessar, eu vou crer e eu vou falar, eu vou crer e eu vou profetizar. Eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender com Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja separação das águas, as águas separaram. Plantou o jardim no Éden, plante esse jardim. Lembra de Davi diante de Golias? Como que foi Davi? Todo mundo chamava o cara de gigante, todo mundo chamava o cara de grande, todo mundo com medo, todo mundo escutando a voz de Satanás. Quem tem Deus não deixa o diabo falar, é ele que fala. Quando o diabo começa a falar, não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Cala-te, e você verá o grande livramento que o Senhor Deus trará. Libera a palavra de vitória. Ah, Senhor, o mar está aí, que eu faço? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Davi, ao contrário de todo mundo que só falava que tinha gigante, sabe como que ele chamava o gigante? Esse incircunciso filisteu. Esse monte vai sair, esse monte de porcaria vai sair daí. E aí, Satanás começa a falar, põe para mim lá, 1 Samuel capítulo 16 ou 17, versículo 43, 44 por aí. 1 Samuel 17, 43, 44, alguma coisa assim. Aleluias. E disse, Golias começou a falar, Satanás começou a falar: eu sou algum cachorro para tu vires a mim com paus? E o gigante pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Satanás começou a amaldiçoar o servo de Deus. E disse mais o endemoniado para Davi: você vem a mim, e eu vou dar hoje a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: quem quer vencer como Davi aí? Aleluia. E ele disse: Satanás, cala a tua boca. Tu vens a mim com a espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Não é no meu nome, não é na minha força. O Deus dos exércitos, o Deus de Israel, que você está afrontando, seu filho do diabo. Continua lá, 46. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ele profetiza: e eu vou te ferir, e eu vou arrancar a tua cabeça, seu falastrão, e os corpos do arraial dos filisteus eu darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Já tinha acontecido, irmãos? Não, mas ele já estava vendo e confessando. Eu criei, por isso acabei com o gigante. Eu criei, por isso eu profetizei. Eu criei, por isso eu falei. A partir de hoje, você vai entender que não basta crer, tem que liberar a palavra. Tem que liberar, irmão. Lembra de Jesus na cruz? Camarada, quase morrendo, crucificado, dilacerado, horas e horas apanhando, já não tinha mais sangue. E ali na cruz, o que ele faz? Fica calado? Não, começa a liberar a bênção. Eli, Eli, lama sabachthani.
Salmo 22, sabe o que diz no Salmo 22? Que ele começa a declamar: Deus meu, eu sei que estou passando um desamparo. Mas quando você chega no fim do Salmo, vai estar escrito lá, ele estava declamando o Salmo 22, aleluias, e vai dizer que o Messias ia triunfar sobre Satanás, aleluia. Ele começa a declarar lá na cruz: eu vou triunfar, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Ele começa a dizer: Paizinho, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ele não estava carregando mágoa nenhuma no coração, ele não tinha brecha, ele não tinha nada que pudesse interromper a eficácia da sua fala. Então, acreditando, ele pega o último suspiro diante da morte, ele abre a sua boca e ele fala: está consumado. Se fosse um desanimado, não saía nada, só reclamação. Mas ele disse: eu já estou vendo a humanidade liberta da morte e do inferno. Eu já estou vendo eu ressurreto. Eu já estou vendo o resultado daquilo que foi profetizado. Eu creio, por isso eu declaro: está consumado. O que Jesus estava ensinando aqui? É preciso não duvidar, é preciso declamar, crer e falar. Mas se você falar, mas você tem barreira espiritual, não haverá eficácia na tua fala. Eu já falei aqui o versículo: fostes vós que escolheste, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em você, você pede e acontece. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi vocês, para que haja resultado. Ou seja, para que vocês vivam de acordo com a minha palavra. Aí tudo que vocês pedirem ao Pai, crendo, vão receber. Puxa, pastor, achei que era só não duvidar, crer e falar. Não, tem que fechar as brechas. Por isso que o texto vai. E aqui na minha versão bíblica diz assim: o poder da oração da fé. Para a tua oração ter poder, para a tua oração ter eficácia, para a tua oração você orar e as coisas acontecerem, não pode ter mágoa. Jesus falou: perdoa, tem que estar com o coração limpo, não pode ter barreira, não pode ter pecado, tem que estar enquadrado dentro dos mandamentos. Se vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverem em vocês, aí você fala e acontece. Aí você fala e o céu se abre. Aí você fala e você corta a cabeça do gigante. Aí você fala e o templo que foi destruído se torna no maior templo que existe. Aí você fala e as coisas acontecem. E principalmente, uma quarta lição que Deus falava no meu coração, como Elias, está lá, 1 Reis 17 e 18, como Elias, você tem que ter a motivação certa. Qual era a motivação de Elias, irmãos? Quem pode me ajudar o pastor? Qual era a motivação dele? Eu quero fazer descer fogo do céu para todo mundo ver que eu sou o profeta, o mega buster, ultra, hiper, super, psicodélico, super profeta. Mãozinha na cintura. Era essa a motivação dele? Eu vou fazer descer fogo do céu para esses camaradas aí ver que eu sou o cara. Eu vou fazer descer fogo do céu, para todo mundo me adorar. A motivação do profeta Elias era uma só. A motivação de Jesus antes dessa passagem era ensinar os seus discípulos o poder da fé. A motivação de Elias era dizer e provar para Samaria e para todos os profetas de Baal e para todos os adoradores de ídolos que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor era Deus, que só o Senhor era digno de ser adorado,
que só o Senhor era digno de ser engrandecido, que só o Senhor podia tirar aquela seca e trazer a chuva de volta para Samaria, que só o Senhor era Deus de milagre, que só o Senhor podia mudar a situação que a sociedade daquela nação estava passando. Mas se nós tivermos a motivação de colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai fazer milagre. Motivação certa é para curar. Jesus fazia tantos milagres, a Bíblia diz, porque nele havia misericórdia. Ele se revestia de misericórdia, o cego enxergava. Ele se revestia de misericórdia, o mudo falava. Ele se revestia de misericórdia, o aleijado andava. Isaías 53, 4 e 7 adiante vai dizer: verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação para orar? Se a tua motivação, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Se a tua motivação é a motivação de glorificar o nome de Deus, meu querido, meu irmão, se você quer um carro novo para Deus ser glorificado na tua vida, para dizer, ó, Deus me deu, Ele vai te dar. Se você quer uma casa nova, quer quitar tuas contas, quer quitar tuas dívidas, para a glória de Deus, Ele vai fazer acontecer. Você quer saúde para fazer a obra de Deus, para ser testemunha viva do Senhor, Ele vai te curar. Qual é a tua motivação? Você quer ser abençoado para ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, contar para todo mundo o que Deus fez por você? Ele vai fazer. Qual é a tua motivação? Louvor sobe. Palavra do Senhor, 1 Reis 18:30. Que Elias restaurou o altar que estava quebrado. Ele, primeiro, motivação certa. Segundo, fechou as brechas. Depois não deixou dúvida nenhuma. Sabe o que ele faz? Ele pega aquele altar todo destroçado, coloca todas as pedras no lugar, que é mais ou menos o que você tem que fazer. Se você quiser uma mudança na tua vida, tiver que perdoar alguém, vai ter que perdoar. Tiver que parar com a prostituição, vai ter que parar. Tiver que parar com a fofoca, vai ter que parar. Tiver que parar vai ter que consertar o altar. Ele deixa o altar todo bonitinho. Ele pega o cordeiro e despedaça, coloca tudo, e ele não quer deixar dúvida que é Deus que está no negócio. E sabe o que ele faz então? Ele despeja água. Eu sou a água da vida. Todo aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Ele despeja água, como quem estivesse colocando Jesus sobre o altar, a palavra sobre o altar. Ele estava consertando o altar de acordo com a palavra. Ele estava entrando em alinhamento com a palavra. Ele estava deixando tudo que tomava o lugar de Deus e colocando Deus e a sua palavra em primeiro lugar. E sabe quantas vezes ele fez? 3 vezes. Para simbolizar o que Deus fez por nós. Pois o cordeiro mandou fogo, depois de 3 dias ele ressuscitou. 3 vezes. Para que ninguém tivesse dúvida. Madeira, lenha, molhada, pega fogo, irmãos.
Madeira molhada pega fogo, irmãos? Não pega. Por que ele molhou? Para que ninguém achasse que foi um charlatanismo, para que ninguém achasse que alguém riscou o fósforo escondido, para que ninguém achasse que fosse uma magia. Ele fez questão. Sabe por que você vai despejar a água da palavra na tua vida? Porque você vai fazer questão de, quando você liberar a palavra de vitória, todo mundo saber que foi Deus que fez esse milagre. Todo mundo saber que Deus fez um milagre na tua vida. E após ele consertar o altar, após ele ter a motivação certa, após ele colocar tudo no lugar do jeito que Deus gosta, após ele fazer o alinhamento, ele, acreditando no seu coração, se coloca de pé e começa a bradar em alta voz: até quando, Samaria, vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu, mas se ele não é Deus, então sigam esse Baal. E ele começa a dizer: Senhor, conforme tudo que a tua palavra disse para mim fazer, eu fiz. Então, para que toda essa Samaria, para que todos esses falsos profetas vejam que o Senhor é Deus, eu creio, por isso eu declaro: manda fogo do céu, manda fogo do céu, manda fogo do céu, manda fogo do céu. E na mesma hora, com os 4 itens enquadrados, o fogo desceu e consumiu o holocausto. Deus aceitou o culto, Deus aceitou a oferta, lambeu toda aquela água que estava ao redor. Aquele que é molhado pela palavra é incendiado pelo fogo do altar de Deus. Se coloque de pé nessa hora, você. Se coloque de pé nessa hora. A partir de hoje você vai molhar o teu altar. A partir de hoje você vai se enquadrar. A partir de hoje você vai se alinhar. Se você disser para este monte e não duvidar no seu coração, lança-te no mar. Mas disser, conforme tudo que você disser, será feito. Para você, esse é o sinal. É só um sinal, porque os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão outras línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E esse é o sinal, este culto, essa palavra, essa mudança de mentalidade é o sinal que as coisas vão mudar para você. Aleluia. É o sinal que a chuva de vitória vai vir em todas as áreas da tua vida, seja matrimonial, seja sentimental, seja financeira. Eu não sei qual a área que Deus precisa agir na tua vida, mas eu sei que tem um Deus que faz quando você encaixa esses alinhamentos e quando você declara. Agora começa a fazer a oração da fé comigo.